isso aí, pessoal, mais uma tarde bonita de outono, minha estação favorita do ano, onde a gente tem sempre um céu azul bonito, um calor moderado durante o dia e aquele friozinho típico no final da tarde. Friozinho bom para assistir um filme ou alguma coisa do gênero. Falando em filmes, ultimamente eu tenho ficado muito chato com isso. Eu gostava, sempre gostei desde moleque do cinema. Bom, cinema é modo de dizer, né? Porque eu fui pro cinema pela primeira vez mesmo, acho que eu já tinha uns 28 anos. Gostava mesmo de filmes, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas ultimamente eu tenho ficado muito chato com isso, já faz alguns anos, no mínimo 2, que eu não vejo filme algum, nem série, nem nada. Porque tudo que eu tenho visto, todo o cinema moderno, tá literalmente uma porcaria, um lixo. O conteúdo mesmo simplesmente foi deixado de lado pela maior parte, a imensa maioria dos diretores. A gente não tem mais um roteiro decente, a gente não tem mais um conteúdo cult, priorizando a história, priorizando fatos. É tudo sempre com base somente nos efeitos especiais, altas explosões, altas naves, altas cenas de ação, e todo o resto foi deixado de lado. Até existe, claro, um movimento de resistência dentro do cinema, com alguns diretores ainda fazendo um conteúdo decente, mas isso é minoria, claro, porque não atinge a grande massa. A grande massa está em busca da moda, né? E não atingindo a grande massa não tem lucros, não tendo lucros dificulta o trabalho deles. Isso nos leva a crer que o grande problema, óbvio, como sempre destaco aqui na maior parte das coisas que eu falo, é cultural. A cultura do emburrecimento. Não que eu não goste dos filmes modernos, ou pelo menos da temática, né? Eu, assim como a maior parte das pessoas, dos adultos, adoramos heróis, por exemplo. A gente cresceu lendo revistinhas, as poucas que caíram na nossa mão, de heróis, então a gente esperou com uma certa expectativa. Filmes como Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro e tudo mais, mas o que veio foi uma puta de uma decepção. Até certo ponto, no começo desse cinema moderno, onde estava cheio de efeitos especiais, até ainda tinha algum conteúdo, ainda tinha algum foco na história realmente dos personagens, nos conflitos e tudo mais, mas isso foi sendo deixado de lado até que agora, pelo que eu vi, pelo pouco que eu tentei assistir, foi deixado completamente de lado. A gente tem como foco central apenas as cenas de ações, que você pode ver até pelos trailers, você assiste um trailer e você viu praticamente o filme todo. Os conflitos, os conteúdos, a ideologia, entre aspas, foi tudo deixado de lado mesmo. Isso me remete um pouco aos live actions, né, tokusatsus, que a gente assistia quando eu era moleque. Que é uma outra teoria que eu tenho, né? Eu acho que a última geração de qualidade, pelo menos no Brasil, foi a geração que foi, entre aspas, né, educado por esse conteúdo televisivo, como Jaspion, Jiraiya e os demais tokusatsu da época. Por que eu digo isso? Ali a gente tinha um conteúdo muito forte voltado a valores que influenciaram totalmente uma geração. E tinha até alguns tokusatsu um conteúdo um pouco mais filosófico, por exemplo, o Kamen Rider, que era um motoqueiro mutante. Qual o conflito nessa série? O que ela veio de tão diferente? Até então a gente tinha os Action Heroes, né, os heróis, nessa linhagem, todos vestidos em armaduras bonitas, alguns até um tanto galãs, pro conceito da época, lógico. O Kamen Rider não. Ele veio como
o primeiro super-herói que tinha uma mutação meio bizarra. Ele era um inseto, né? Uma mutação de um inseto, então ele era feio. Muitas vezes até mais feio do que os vilões que ele combatia. E se você analisar, isso é bem filosófico. O que está acontecendo aqui? Um carro deu defeito. Desculpa, não entendi. Vai pra frente. Ah, tá. Obrigado. Como eu não sabia direito o que estava acontecendo, melhor esperar, né? Enfim, onde nós estávamos mesmo, falando do Kamen Rider. Então ele tinha aquele conflito, né? Ele era um mutante feio, querendo fazer o bem e tudo mais. Mas por que eu disse que isso tinha algo de muito filosófico? Esse super-herói ele foi baseado num livro do Kafka chamado A Metamorfose, onde um cara bastante normal, né? Trabalhador. Não me recordo o nome dele, faz muitos anos que eu li isso, deve ter uns 20 anos que eu li esse livro, mais ou menos. Mas enfim, ele era um cara trabalhador normal que um belo dia acorda transformado em um inseto gigante. Algo como uma barata gigante. Não do tamanho de um ser humano, mas bem grande. E a partir daí a filosofia se desenrola no seguinte: ele é um cara benquisto, mantém a sua família, e ele é querido por isso, mas a partir do ponto que ele se transforma em um inseto, ele começa a ser um peso para a família dele. E todos aqueles que ele sustentava, que ele mantinha com o trabalho dele, acabam saturando daquele peso e pensando numa forma de se livrar dele. Enfim, leiam esse livro porque é um livro curto e eu recomendo muito. É um livro muito bom mesmo, que vai abrir sua visão para muitos outros ângulos de vista diferente. Mas não vamos nos perder. Voltando à questão central, que é a questão do cinema moderno. Então faz muito tempo que eu não consigo assistir nada. E esses dias eu fui tentar assistir o Logan, o filme. Ele tá bem trabalhado nessa questão. Ele tenta focar. Ainda assim ele peca muito, ele deixa muita coisa no ar. Porque sabe que se aprofundar muito em algumas questões, ele vai roubar vai perder o público. Um público que não está muito acostumado mais a pensar. Eu acho que, além de não estar mais acostumado a pensar, o público perdeu o interesse por estímulos. Algo que estimule ele a pensar. Partindo inclusive pro extremo oposto, o público busca algo para anestesiá-lo cada vez mais. Acho que pensar hoje em dia dá medo. Aí que entra aquela questão. Até onde existe, como sempre existiu de fato, um complô na grande mídia, incluindo aí o cinema, para emburrecer a população? E de que forma a gente consegue separar do ponto onde a própria população pede para ser emburrecida? Eu acho que essa é uma linha muito tênue. Porque de fato a população pede para ser emburrecida hoje em dia, pede para ser anestesiada. Porque pensar dói, chegar a conclusões dói, buscar a verdade dói. Por mais que isso pareça a teoria da conspiração, hoje em dia, aliás, não parece mais tanto, porque a gente tem muitas evidências claras disso. De fato, muitos setores do cinema contribuem muito, propositadamente, para a ignorância da população. No entanto, acho que a gente chegou num ponto praticamente sem retorno, onde a população quer ser alienada, paga para ser alienada, buscando uma certa anestesia mesmo. E é lógico, essa reflexão que eu fiz sobre o cinema
é só um exemplo, é um dos fatores, mas a gente pode encontrar isso aí em diversos outros setores, não só do entretenimento. Mas fica aí a reflexão sobre isso. O que você pensa a respeito? Deixe seu comentário. Como eu sempre digo, o meu intuito aqui não é doutrina, não é ensinar ninguém. Eu só estou buscando reflexão, tentando estimular um pouco, fazendo justamente o contrário do que a maioria tem feito hoje em dia. Isso aí, chegando no trabalho. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.